publicidade entrou no noticiário político-policial com a Lava Jato e tem um publicitário que está preso, enfim, publicitário do Partido dos Trabalhadores. E 10 anos atrás a gente teve um outro escândalo, o escândalo do Mensalão, que tinha como centro a DNA do Marcos Valério e o repasse quer dizer, a agência servia de fachada para repasses para os parlamentares. Em 2010 foi aprovada, por conta do Mensalão, foi aprovada uma lei que se dizia na época que era para resolver essa questão, enfim, moralizar a relação de governo com agências de publicidade. Eu queria que você falasse para a gente o que foi essa lei, quais foram os avanços, o que essa lei introduziu e por que ela não foi capaz de resolver, quer dizer, por que a publicidade voltou aí para os escândalos novamente? Bom, essa lei, de uma maneira muito resumida, ela tratou de disciplinar de uma certa forma a maneira pela qual o governo contrata serviços de publicidade. Esclareceu alguns dogmas do mercado, tornou algumas posturas mais transparentes. Eu acredito que o legislador cumpriu adequadamente a parte dele ao fazer a lei. A resposta de por que isso não funcionou é porque não é a qualidade da lei apenas que vai fazer um determinado problema desaparecer da sociedade, mas sim a vontade, né, das pessoas de buscarem o cumprimento cabal dessa lei. Depende das pessoas e não apenas do que está escrito no papel. E é justamente aí que entra um pouco os programas de compliance. Eles são ferramentas utilizadas para proteger, para aparelhar, ferramentas de gestão importantes para aparelhar de alguma maneira, ajudar as empresas a fiscalizarem as suas práticas e darem cumprimento às leis. As leis podem ser boas ou ruins. O que vai determinar o sucesso, na verdade, é a forma como a sociedade adota e pratica aquilo que foi estabelecido pelo legislador. Mas o arcabouço que a gente tem não precisa de novas regras, quer dizer, o arcabouço jurídico que está aí é suficiente, é uma questão da postura de quem está sendo contratado ou contratando? Eu diria que o arcabouço legislativo é suficiente, não é aí que nós temos o nosso maior desafio. Eu enxergo que para a gente evoluir, o que precisa é um maior engajamento dos players. Qual a sua opinião? Eu concordo, eu acho que não é lei, pode fazer a melhor lei do mundo, dizendo que se você for pego com a mão na cumbuca, você vai ser metralhado. Não vai resolver. Essa coisa eu acho que resolve nos princípios lá em casa, nos princípios lá na empresa. Quer dizer, se você em casa viu o seu pai dar dinheiro para o guarda, você já começa a achar que dinheiro compra tudo. Se você na agência viu o seu chefe, põe a nota aí da minha despesa com a secretária como despesa da empresa, começa a ver essas misturas e aí perde-se o respeito por tudo. Essas coisas nascem pequenas, elas ficam grandes porque vai se perdendo a noção. Quando a gente vê no âmbito nacional o tamanho das propinas, o tamanho das safadezas, a gente vê que é falta de limite. Se você começa a limitar isso na sua casa, como eu faço com meus filhos, você faz com os seus, que a gente faz dentro de casa, essa coisa se espalha. O grande problema é que a gente aquele laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa aí, vai tocando. Não é assim. Tem que ter consciência e educação de fazer as coisas direito, de fazer com seriedade, de fazer com respeito. Isso é educação, mas mais do que educação, é educação de escola, é casa, família, empresa. Dentro da empresa, se começa a ver a safadeza lá em cima, é lógico que o office boy também vai roubar, é natural. Sim, mas as empresas têm regras. Sim, tem regras, e as empresas, na maioria das vezes, elas costumam funcionar, elas costumam cumprir as normas, cumprir as leis. No âmbito da ABAP, por exemplo, a gente pegou o escritório do Zé Ricardo, lá atrás, agora fizemos novamente, para contar para todo mundo como é que era a lei anticorrupção e o que as empresas iam fazer à luz dessa lei chamada lei anticorrupção. Todo mundo sabe. E o que vocês recomendam? Não, a gente recomenda o cumprimento da lei, a gente recomenda o cumprimento da lei e explica para as agências, e o Zé Ricardo cansou de fazer isso, quais são os problemas de você não cumprir. Que inclusive a vulnerabilidade que você, como presidente de uma agência, ganha, porque o teu funcionário, se sabe que você não está cumprindo a lei, pode te denunciar. Na lei de corrupção isso é muito claro. Né? E mesmo assim deve ter casos de empresas que corrompem, que são corrompidas. Porque a prática muitas vezes, não, mas eu acho que aqui não me pegam, acho que aqui eu vou ser mais esperto. É educacional, Mariana, mais do que nunca é
levar a sério valores, né? Acho que isso é o fundamental. Eu acho que, além da questão legislativa, os publicitários já deram no passado um exemplo de autorregulamentação, demonstrando que o mercado e os publicitários eram suficientemente capazes, maduros, de legislar o seu próprio negócio. Como foi dito pelo doutor aqui, quer dizer, a lei não basta. O que é assustador, se você ouve isso, é assustador. Nada a fazer, né? Por outro lado, o nosso Orlando diz que começa em casa, coisa que eu concordo. Mas o problema hoje não está em casa, o problema está em todos os níveis mais altos dessa república. Então eu acredito que, do ponto de vista publicitário, deve haver um meia-culpa rápido, tá, para se exigir transparência. E eu sou partidário de um princípio básico. Transparência, independente do que as leis dizem, exige transparência, sendo redundante. Qual seja, qualquer empresa hoje, prestadora de serviço ao governo, tem que publicar seus balanços. Ah, não, mas eu sou limitada e eu não preciso publicar. Aí sim muda-se a lei ou se cria uma regra do tipo limitada. Prestador de serviço tem que publicar o balanço regularmente, porque através do balanço, eu não vou dizer de novo que vamos resolver todas as questões, mas seguramente, se você não pega pela corrupção, vamos lembrar da questão americana, você pega pelo imposto de renda, né? O fato... Deveria ser uma regra, uma regra de autorregulamentação que as agências Por que deveriam não? Por que não? Porque hoje eu diria que nós publicitários, a aspas, bancada publicitária, nem sei se existe, pois é, não temos. Então, por que os publicitários, e eu diria que os publicitários de per si, têm força, sim, de se autorregulamentar, né? Como já fizemos no CONAR. Sim, eu insisto. Acho que temos. E por que o CONAR funciona muito bem? Porque o CONAR não entra na gestão da empresa, e aí que é o complicado para uma associação. Quer dizer, como é que eu, associação, obrigo o meu associado a cumprir normas comerciais, por exemplo? Isso para as autoridades reguladoras da economia pode representar um cartel, né? Um grupo de amigos aqui se acertando, e aí você sai de um crime e cai em outro. Então, o que a gente faz é dizer os problemas, explicar, mostrar claramente que você não pode fazer, mas mais do que isso, não dá para uma associação. O CONAR deveria fazer isso? Não, o CONAR não. Não, porque é conteúdo. O CONAR trata dos conteúdos publicitários. Por isso que eu digo que a gente pode se encaminhar para uma autorregulamentação aqui na gestão dessa coisa ética e tal, mas é um pouco mais complicado, porque envolve a atuação comercial das empresas. E a atuação comercial das empresas é da essência da livre iniciativa, que cada um faz o que quer com a sua empresa, né? Então, desde que não corrompa. Abrir capital das agências ajudaria. As agências estrangeiras têm... É um jeito de deixá-las mais expostas, né? É um jeito de... As agências estrangeiras não publicam balanço no Brasil. Balanço no Brasil, mas elas têm compliance... Sim, por conta de serem abertas lá fora, elas têm que ser aqui mais rigorosas, né? Estamos falando que... quais são os grupos que têm compliance, que não fazem campanhas para entidades religiosas, sindicatos, políticos e partidários? Eu acho que os grandes grupos todos, Mariana. Acho que Publicis, com certeza, que eu conheço bem, o Geraldo também conhece bem, WPP deve ter a mesma coisa, Interpublic. Eu acho que todos os grandes grupos devem ter essas policies. E isso se estende para todas as agências do grupo? A gente tem que... Opa! A primeira coisa que eu recebi entrar na Publicis foi o livro da censura. Até porque esses compliance foram resultados de problemas que esses grandes grupos já tiveram em outros mercados, como Índia, China. Mas eles não... os problemas que aconteceram aqui no Brasil, tirando o caso do João Santana, que é uma agência independente, as outras agências, tudo estavam prestando serviço para uma estatal, e a estatal não entra nessas regras aí. Quer dizer, mesmo essas estrangeiras,
ganham contas de Caixa Econômica, Petrobras. Como fazer essa exclusão num setor, quer dizer, num país onde o governo representa metade do mercado? Olha, depende das empresas. A minha, por exemplo, por decisão, não participa de concorrência pública. Nem de Caixa, nem de estatal. A W Macan também é outra que, por decisão, não é decisão da Publicis França, é decisão da Publicis Brasil. Eu tomei essa decisão lá atrás e o Hugo, agora que é o presidente da agência, segue a mesma coisa, não quer participar de concorrência pública. O Washington, na W Macan, se orgulha de não participar de concorrências públicas. O Júlio Ribeiro, que é uma empresa brasileira, que foi comprada pela Publicis 3 anos atrás, a Talent, ele dizia, não participo de concorrência e não quero conta de bebida, fumo e concorrência pública, governo, não quero. Quer dizer, dá para não querer. Agora, eu concordo com você que é um segmento, né, Geraldo, grande, importante, né? Tem muito dinheiro, claro, quem não quer ter a conta do Banco do Brasil? Agora, se ter a conta do Banco do Brasil significa se lambuzar nessa lama, é melhor cair fora. Mas a melhor compliance é não fazer contrato com o estatal? Eu não concordo, eu acho que é o oposto. Não é essa a conclusão. O setor público pode haver a decisão de uma ou outra agência de não participar por algum motivo. E pode participar e fazer direito. Mas nós estamos atacando o sintoma ao tomar uma decisão como essa. O importante é você gerar mecanismos de averiguação, de disseminação de boas práticas dentro da empresa, para que ela possa prestar serviço para qualquer cliente, seja do governo, se não seja do governo, e cumpra as regras. É uma questão de atitude. Compliance é dia a dia, são treinamentos constantes, é ter o exemplo vindo da alta administração, como o Orlando colocou, é boas práticas, treinamento, monitoramento, transparência. Vale para a empresa pública. E vale para qualquer cliente. O cliente privado não quer menos da gente do que o cliente público. Vamos deixar isso bem claro. A minha teoria é que o segmento tem que deixar público quais são as suas regras, de tal modo que ele, por si só, tornando público as regras de compliance, impede que a abordagem seja feita ou protege aquele que é, vamos dizer, abordado. Como o senhor sabe, eminente político, né? O meu segmento tem regras rígidas de compliance. Eu não poderei entrar na sua, porque, como o senhor sabe, serei, por exemplo, obrigado a dar o seu nome junto à Receita Federal. Algo do tipo. Né? Algo do tipo. Então, porque o que acontece? Mas eu não faço deixar fazer o compliance no Caixa 1 e fazer o Caixa 2, né? Mas veja, se resolver o Caixa 1, o Caixa 2, salvo o melhor juízo... Por isso que é uma questão cultural, por isso que é uma questão de atitude. Sem a pecinha atrás do computador, como a gente brinca, não vai ter programa bom de compliance nunca. Você pode melhorar as regras e colocar coisas lindas no papel, mas é o dia a dia, é a prática, é a maneira como a alta direção se posiciona, nas reuniões, no dia a dia, conversando, tornando isso uma coisa viva. A gente usa muito essa expressão hoje, compliance vivo, porque a lei pode ser até imperfeita, mas se houver boa vontade de interpretá-la adequadamente, você vai chegar em bons resultados. Assim como a lei perfeita, mal aplicada, onde não existe uma vontade da alta gestão, né? A gente sempre fala dessa expressão, né? O tom vem de cima, né? Tone from the top é um termo que a gente importou do inglês e que todos esses programas de compliance falam muito a respeito. Por quê? Porque é atitude. É o dia a dia, é mostrar que, de verdade, se a gente quer deixar alguma coisa melhor para alguém do que está aqui, trabalhando dia a dia de acordo com as regras, sendo transparente, não tendo o que temer. É só assim que a gente vai melhorar. E tendo auditoria também, né? Auditoria externa. Sim, porque a sempre mim me parece pessoas dispostas a fazer. É importante saber que tem alguém que vigia. A auditoria é central nesse processo. O Zé Ricardo falou um negócio que eu acho que é importante, porque não é porque o cliente é público ou privado que você tem que ter um tratamento diferente. A sua transparência tem que ser com todos. Não importa se o cliente é um boteco da esquina, é uma grande multinacional ou é uma empresa do governo. Você tem que fazer direito. Mas, será que não é preciso ter uma regra do grupo? Porque se você faz uma regra individual, ou você fala assim, olha, meu manual de boas práticas, isso eu não posso fazer, não posso repassar esse dinheiro aqui. Aí você vai e perde a conta para o seu concorrente, que vai fazer isso. Quer dizer, se você tem uma regra que é seguida por todos... Você chama um jornalista competente como a Mariana e denuncia. E sai no jornal. Aí você não ganha mais nenhuma conta de governo. Não, mas não é assim, né?
As denúncias, estamos vivendo um período de denúncias premiadas, elas funcionam. Né? Se não fossem as denúncias, metade desse negócio ou nunca saberíamos ou iria demorar mais tempo. Então, não é assim. A sociedade, eu acho, voltando ao início que o Orlando disse, que a gente começa o treinamento em casa, a moral, etc., eu só acho, e estou assustado com isso, e hoje é um dia emblemático, que nós estamos vendo as discussões no Senado, na Câmara, etc., pedidos de prisão das altas autoridades desse país, nós fomos longe demais. Precisa retroceder isso rápido, de cima para baixo. Nós não temos tempo a perder. Os nossos filhos, os nossos netos não podem perder uma geração por conta de, eu ia dizer meia dúzia, são mais, mas bandidos. Porque qual é a qualificação desses senhores? Não tem outra. Bandidos, bandidos. E que, como diz a minha mulher, para quem não sabe nadar, 2 metros de piscina é água suficiente para se matar, né? Porque quem não sabe nadar, eles estão se lambuzando com milhões. Com milhões. Não sabem nem o que fazer. E como é que essas notícias impactam no setor? Assim, como é que isso, enfim, como é que fica o mercado quando sai uma notícia de uma agência de publicidade? Ruim, é muito ruim quando você vê o nome de uma agência envolvido, metido nessas encrencas. E aí é ruim e é desapontador, porque a gente alertou, a gente mostrou os manuais, a gente chamou consultoria da Peixoto Curto para contar o porquê não deve, já teve lá atrás no Marcos Valério, e aí vira e mexe e se repete. É muito duro, mas é duro para o presidente de uma associação de empresas ver o seu associado metido numa encrenca, né? Ainda mais uma associação que representa um segmento que vive de reputação. Porque para alguns negócios, a reputação é importante para qualquer um, mas nós não podemos negar que um anunciante não vai jamais procurar uma agência com uma reputação manchada. De maneira que, para uma agência de publicidade, a reputação é tudo. A perda pode ser o fim do negócio. A lei de corrupção, dentre inúmeras penalidades, ela pode chegar ao extremo de determinar o fechamento de um negócio. É uma medida extremíssima que a gente só imagina em casos muito graves. Agora, para muitos negócios, esse fechamento não depende de uma canetada do regulador. Ela pode acontecer pela própria força do mercado. Uma agência implode, determinados negócios vivem de pessoas. No caso lá do escândalo mineiro, lá a DNA, aquela agência, desapareceu, né? Sumiu. Mas ela cresceu também Cresceu em cima disso, né? Cresceu em cima da operação que o Marcos Valério fez. E é engraçado. Não existia muito como agência de publicidade. Mas tem a outra que era associada, a SMPB, era uma agência de boa reputação, e as duas desapareceram. Voltando à questão do Zé Ricardo, que eu concordo plenamente que a questão é de reputação, não há, e nós temos exemplos diários, não será com a jurisdicialização do país, ou da publicidade, ou da atividade, que nós vamos resolver o problema de corrupção. Não será. Por quê? Primeiro, o juridiquês que a gente tende a entrar, primeiro coloca 90% da população fora do debate. Segundo, ele torna esse diálogo tão relevante, que não é só da publicidade, exclusivo dos competentes advogados, dos competentes. Está aí como é o secretário da Justiça, o ex-ministro da Justiça, ele é super competente. Mas ele, ao ser competente, ao defender a presidente, ele está criando, ao meu ver, né, um crime para este país, porque ao vê-lo defender no juridiquês, você diz brilhante advogado. Agora, and so what, como eu costumo dizer. Então, a meu ver, não é via jurisdicialização, não sei se o termo existe, que nós vamos resolver o problema da corrupção. É com moral, é com transparência, é com reputação, é com vocês, jornalistas.
E é que eu acho que o programa de compliance vira essa ferramenta de gestão. Porque um dos problemas que eu acho que houve foi, os grandes grupos possuem esses programas há muito tempo, o setor já não é uma novidade para o setor, mas eles eram talvez muito teóricos e pouco práticos. O programa bom é aquele que é vivido. Então você precisa simplificar a linguagem dos comandos principais, deixar as pessoas muito bem informadas sobre as consequências, tentar incutir a cultura real de que isso é um direito dos empregados, um direito de cada colaborador da empresa, trabalhar numa empresa transparente. Isso não é uma obrigação, não é algo que eu faço porque eu tenho que fazer. Isso é um direito, como trabalhar com um ambiente iluminado adequadamente, com as questões de saúde e segurança do trabalho bem endereçadas. A questão da ética é igual. E como é que você faz tudo isso acontecer no dia a dia? Investiga, monitora, treina, coloca claramente que quem estiver fora da regra tem como denunciar, mostra que quem denunciou não foi penalizado por denunciar, prova o anonimato. Enfim, você transforma isso numa coisa viva. Cultura mesmo. Aí você traz as regras boas de dentro de casa, da moral e dos bons costumes para dentro da atividade empresarial. E monitora, audita, treina. Monitora, audita, treina. Fundamental. Sem dúvida. E os jornalistas têm que investigar e colocar a boca no trombone toda vez que necessário para ajudar esse mercado a trabalhar dentro dessa regra. Mas quem resolveu trabalhar dentro dessa regra resolveu falar não trabalho com o governo. A gente volta para essa discussão. Será que é verdade? Não existem agências de publicidade que prestam serviço para o governo que são éticas? Eu não tenho essa informação. Não acho que a gente pode Acho que é uma generalização. Eu acho que isso seria dizer que todas as agências que têm contra o governo, elas... eu não concordo com essa informação. Eu não acho que seja geral. Eu acho que tem, como pode ter também na iniciativa privada. A diferença é que na iniciativa privada você tem menos canais para pegar agora. O que vale, acho que esse é o ponto que o Zé Ricardo fala, a gente tem que traduzir esta coisa chamada ética, compliance, para a raia miúda da agência. Todo mundo tem que entender. Tem que valor, uma cultura isso tem que estar impregnado nos valores da agência, tem que falar, o presidente da agência tem que chamar. É uma coisa deixada meio de lado. Então, não pode ser algo para check the box, sabe? Não pode ser algo que você vai fazer para cumprir um programa e colocar na gaveta. Cumprir a lei para a diretoria, não é? É fundamental que o governo saiba que o setor se autoprotege. Por quê? Em ele sabendo, ele vai pensar duas vezes antes de uma abordagem. Né? Isso é uma atitude de setor comunicação. É mais eficiente do que atitudes individuais. O nosso job, comunicação, tá certo? Isso cabe a nós comunicarmos. Criar um CONAR da gestão, não só do conteúdo? Eu não sei se é um CONAR da gestão, mas talvez se a gente tivesse clareza e desse publicidade que, olha, o setor de agências age assim, 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 capaz de você começar a criar obstáculos. Eu acho que a ABAP já é o fórum adequado para capitanear esse movimento e esse movimento que a gente está fazendo, porque o Zé Ricardo começa agora a fazer isso que ele fez com a Diretoria Nacional aqui em São Paulo, está fazendo com as ABAPs regionais, para a gente espalhar isso pelo Brasil todo. Explica um pouco como é que é esse programa? Não, ele está visitando, né, junto com o advogado da ABAP, os capítulos regionais da ABAP, por exemplo, a diretoria da ABAP do Recife, chama as agências para saber como é que isso funciona, quais os perigos, como a agência deve trabalhar, explicando a lei anticorrupção e as normas de compliance que devem ser aplicadas à publicidade. Mais do que isso, não dá para fazer, não dá para entrar na gestão da agência, entendeu? Mas a gente está oferecendo os serviços dele, junto com o advogado da BAP, para andar pelo Brasil fazendo isso. Para que eles entendam a importância disso e também perceber que não é um bicho de 7 cabeças. Porque até para uma agência menor, às vezes assusta. Vou implementar um programa de integridade, um programa de compliance, vou gastar milhões, minha agência vai parar. Não é bem assim. A gente descobre que com pequenos ajustes de rota, a gente consegue garantir muito mais transparência. Com algumas pequenas atitudes, principalmente da alta gestão, insisto sempre muito nisso, você consegue começar a disseminar uma cultura de maior transparência, de maior ética. As coisas começam a aparecer. Características dessa cultura, assim? Quais são as coisas que você recomenda, assim, para uma agência pequena? A gente conversa muito sobre alguns pilares que devem informar todo bom programa de integridade ou de compliance, como você queira chamar. Eu insisto, comprometimento da alta administração é um deles, monitoramento e auditoria é outro, treinamento é outro, um canal independente de denúncias é outro. Que talvez facilite essa comunicação dentro da empresa. Esses sejam os pilares principais de um programa que a gente possa chamar de efetivo.
Eu acrescentaria publicação de balanço. Sem Por dúvida. quê? Toda vez que se fala em dinheiro, tá? Esquece o balanço maquiado, mas toda vez que se fala em dinheiro numa organização, né, independente do módulo que ela é, se é limitada, se é capital aberto, qual é a maneira que você mede a entrada e dinheiro? Balanço. É um balanço, né? Se tem prejuízo, se não tem, aquela história toda. Então, independente das regras societárias hoje, eu acho que faz parte do compliance a publicação de balanço regular. Uma vez por 6 meses, uma vez. Se a agência tem obrigações ou contas de governo, etc., talvez de 6 em 6 meses, durante o contrato. Enfim, são regras que qualquer lista de compliance, ao meu ver, teria que ter. Claro. Auditado, sempre. Quando eu falo balanço, auditado. Não, a auditoria nesse processo todo é fundamental, seja no balanço, seja... Na verdade, quando eu falo em auditoria, a gente pode até, de uma certa forma, incluir isso. Mas existe também auditoria em cima dos procedimentos específicos de investigação. Sim. Outra coisa, obviamente que existem, quando a gente conhece um pouco melhor o segmento da publicidade, a gente vai percebendo. E aí a gente vai entrevistando as agências e também conhecendo mais especificamente em cada caso, mas de maneira geral, a gente sabe que as agências trabalham com muitos terceiros intermediários. Nenhuma agência de publicidade, por exemplo, entrega o seu objeto ali de uma campanha sem se valer de terceiros intermediários. É muito importante nessa relação haver também transparência. Sim. Não adianta haver uma transparência da agência. Como eles estão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode garantir, se a gente já tem dificuldade de garantir os nossos próprios funcionários, que dirá os terceiros, a gente tem coisas que a gente pode fazer que melhoram muito. Então, vamos pensar no que a gente está hoje e vamos tentar melhorar um pouquinho por dia. Vamos começar a estabelecer contratos escritos com os fornecedores. Vamos estabelecer um procedimento de homologação desses fornecedores que me dê uma oportunidade de fazer uma mini auditoria neles, saber se ele não usa trabalho escravo, saber se ele cumpre as regras, se ele paga imposto, né? Coisas desse tipo. E com isso eu vou o quê? Eu vou entendendo melhor com quem eu estou lidando, porque a agência trabalha com uma malha de fornecedores e muitas vezes os problemas não estão dentro de casa propriamente. Muitas vezes está no terceiro dele. Então, eu com um questionário, com uma mini auditoria, com um contrato onde eu estabeleço a obrigação dele aderir ao meu programa, que ele conhece, ele começa a ficar um pouco mais preocupado. Ele sabe que a multa que ele pode sofrer, que as consequências para ele vão ser maiores, mais claras, vão depender menos de qualquer prova e vão já estar configuradas a partir do momento que der um problema. Isso tudo tende a ajudar. Uma coisa sozinha não vai resolver. Mas isso, alta administração martelando essa tecla, treinamentos periódicos. Não adianta treinar uma vez por ano. Por que não adianta? Porque as agências têm um turnover enorme, é também uma outra característica do setor. Então a gente tem que buscar com os novos grupos, procurar as posições-chave e periodicamente passar a mensagem. Não adianta repetir todo o treinamento, o mesmo treinamento 3 vezes para o mesmo grupo. A gente precisa ser criativo, a gente precisa da ajuda dos próprios publicitários para criar formas de sensibilizar. Então a gente hoje em dia trabalha com ideias de jogos tipo role-play game, a gente trabalha com aplicativos, com formas lúdicas de passar a mensagem, justamente para que a gente mantenha esse diálogo interessante para os colaboradores da agência. A lei de 2010 sacramentou uma prática comercial do setor, que é a questão da bonificação dos incentivos dos veículos. Como é que você vê essa prática comercial particular do setor em termos de compliance? Dá para ter compliance com essa regra? Absolutamente. Absolutamente. Veja, a gente aqui falou muito do CONAR, mas a gente se esqueceu que tem um outro órgão que também regula a atividade publicitária, justamente no que diz respeito à relação entre os anunciantes, os veículos e as agências. E esse é o SEMP. E é ali que estão incorporadas essas normas que deixam muito claro e transparente como é que funciona esse sistema de bonificação. Ele é uma bonificação de verdade, porque ela funciona dentro de uma real aferição periódica de quanto que existe de volume de negócios trazido por cada agência para cada veículo. As negociações
acontecem periodicamente. O Orlando talvez possa dar testemunhos até mais precisos de como isso acontece, mas uma coisa é certa, isso é reconhecido dentro dessas normas de autorregulação, é de conhecimento do governo, e uma das coisas que essa lei veio fazer foi justamente deixar muito claro, a bonificação de volume paga pelos veículos de mídia é absolutamente legal e é uma verba que pertence à agência e ninguém discute isso. Não, e vale dizer também, Mariana, que isso, no mundo das agências, na relação agência-cliente-veículo, isso existe, mas existe no mundo dos negócios, né? Os supermercados têm planos de incentivo, os fornecedores têm plano de incentivo com os supermercados, a indústria tem plano, quer dizer, isso é normal. O que não pode é ser uma coisa escondida, né, por baixo do pano. Então tem que ser correta, tem que estar contratado, tem que estar contabilizado, tem que estar no balanço, como diz o Geraldo, tem que estar, isso é uma coisa normal, perfeitamente normal e natural. Agora, não pode fazer disso um caixa 2, isso não existe, né? Não existe, não pode, e aí você está cometendo crime. Agora, na medida que você tem um contrato que envolve outras coisas, além de simplesmente você ter um volume maior de dinheiro, tem outras exigências que os veículos têm, né? Então, certas obrigações que você tem que ter para se candidatar àquele incentivo. Tanto que são poucas agências que conseguem isso, né? Mas é parte do negócio. Agora, no mercado privado, está havendo uma diversificação, né? Por conta das novas mídias, enfim, as agências mais de vanguarda estão tentando reduzir a dependência com o BV, né? O BV pode ficar uma coisa só de governo? Não, só de governo não, pelo contrário, não pode. A tendência é que você continue a ter os planos de incentivo, as bonificações, mas que as agências cobrem efetivamente pelos serviços que elas prestam. Quer dizer, você só tem uma bonificação, um plano de incentivo quando tem uma veiculação. E um monte de coisas que a agência faz que não é veiculado. Peças que você faz para ponto de venda que não tem veiculação, criação de um plano estratégico para o cliente, qualquer coisa que você faça na área digital, programação nas mídias digitais que não tem plano de incentivo. Tudo isso a agência está fazendo e tem que cobrar por esse serviço. É um serviço que exige talentos, que exige qualidade, que as agências têm. Gente que ela teve que contratar, ela tem que cobrar por isso. Eu não tenho... Investimentos em pesquisa. Claro, claro que ela tem que cobrar, mas quando ela começa a ser pressionada por um mercado que não está aquecido, enfim, ela acaba reduzindo ali e ficando dependente do... Aí é o jogo negocial, né? Evidentemente, o cliente está do lado de lá querendo pagar cada vez menos e a agência querendo cobrar cada vez mais. Isso faz parte do jogo, faz parte da negociação. O que a agência tem que fazer nesse momento de negociação é valorizar aquilo que ela faz, a importância estratégica e criativa de uma agência na grande criação de marca, né? As agências fazem as grandes marcas, não é porque o cliente fez um produto lácteo qualquer que ele vira sucesso. Ele vira sucesso porque alguém fez uma marca, promoveu essa marca, criou características junto com o fabricante para essa marca, e aí isso vira um sucesso. E isso faz as grandes empresas, né? As grandes empresas são formadas de grandes marcas, né? Vocês acreditam que no próximo, enfim, quando esperamos que não tenha outro desse porte, mas enfim, a gente podia falar isso na época do mensalão, daqui a 10 anos, isso vai estar mais disseminado, enfim, atividades que têm uma natureza de criação, né? É difícil você precificar, não tem uma tabelinha lá de preço e você pode, enfim, uma criatividade, você pode cobrar, não tem limite, sim, né? Quer dizer, sempre vai ter margem para esse tipo de coisa se tiver uma pessoa mal intencionada? Olha, onde há má intenção sempre pode haver desvio, né? Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu acho que a gente teve lá o escândalo lá de trás, tem esse escândalo agora, possivelmente haverá outros, mas a tendência é que a gente tenha cada vez menos ou descubra mais rápido onde eles estão. Porque as tecnologias hoje, eu digo às vezes que a gente vai ser honesto na marra mesmo, não querendo, porque você é de tal maneira vigiado, a sociedade é de tal maneira controlada porque tem o fiscal da Receita, controlada porque tem fiscal para todo quanto é canto, porque tem câmera para todo lado, porque tem uma imprensa ativa. Então, tudo isso faz com que comece a melhorar os controles. Então, haverá uma melhoria, não tenho dúvida. Agora, a gente tem que punir com severidade as falhas, né? Então, o punir com severidade faz com que não se incentive muito a que nasçam novas práticas obscuras em outros setores, né? Só queria voltar num ponto que é a precificação da ideia, né?
Eu já tive várias discussões públicas com grandes anunciantes que declaravam estar habilitados a pagar quando eles tivessem uma boa ideia. E eu, publicamente, sempre neguei isso. Por quê? Quando um criativo, admitindo um processo de criação individual, tem uma ideia, ele jamais tem a noção da extensão daquela ideia. Ele pode achar uma razoável ideia, ele pode achar que ele chegou na ideia ideal, mas a grande ideia, raramente o criativo, sempre colocando num processo individual, e o comprador daquela ideia tem a verdadeira dimensão de quão boa ela é. Se você pegar as grandes marcas, elas foram construídas, algumas delas, em dezenas de anos, algumas delas em centenas de anos, de uma ideia boa que alguém teve lá no passado. E foi aprimorando. E que foi aprimorando, foi atualizando, etc. Mas seguramente essa grande ideia que a pessoa teve lá atrás, ainda não recebeu o suficiente para a perduração, ou perduração não existe, né? Perdurar aquela... Se pudesse prever que aquilo o impacto que ia ter, quer dizer, enquanto não vai para a rua, você pode achar que é uma grande ideia e não fracassar, estamos... E também, por mais que a ideia seja individual, o desenvolvimento de ser coletivo, né? Tem a mão do cliente, tem a mão do fornecedor, tem a mão, né? Tem... Não, mas sempre na hipótese de quanto vale essa ideia, né? Essa tua chama aí, né? Milagrosa. Não tem. É impossível precificar. É impossível. Então isso vai sempre dar uma margem para você dizer que custou mais do que né? é o intangível. Você está vendendo o intangível. E aí é preço do mercado, né? Ou seja, eu preciso tanto de uma ideia que eu estou disposto a pagar e é um jogo, na verdade, né? Uma relação... Mas isso não tem nada a ver com corrupção, pelo amor de Deus, hein? Ideia mas no fundo é para dizer que tem uma margem. Que tem uma margem como o intangível é difícil precificar, né? Agora, você acha que tem um outro lado da publicidade que não é da agência ali mais comercial, que está atendendo empresas e tal, que é a publicidade de campanha, de políticos e tal. Você acha que esses escândalos vão afetar esse mercado? Olha, eu gostaria muito que afetasse, mas não sei, confesso que eu não sei. Eu imagino que vai afetar sim, porque há que se ter um pouco mais de cuidado, tem uma mudança de legislação agora, né? Então, agora a contribuição é da pessoa física, né? E esta pessoa física aqui, por exemplo, nunca deu dinheiro para nenhum e não vai querer continuar não dando. Então, acho que haverá menos pessoas físicas dispostas a financiar campanhas. Agora, eu tenho uma ideia muito clara sobre isso. Apesar da dimensão territorial deste país, e considerando a cultura do nosso povo, o despreparo político do nosso povo, o número de partidos que permitiram existir é, por si só, um ato de corrupção. Não é um ato de democracia. Porque eles não têm capacidade de ter uma posição clara, eles não têm estruturas mínimas necessárias, então, por si só, eles são extraordinários instrumentos e vetores de corrupção. É só pegar os pequenos partidos, né? E por que eles existem? Para fazer um jogo de jogatina. Só para os pequenos e nos grandes, né? Não, mas os pequenos, coitados, né? Eles, para sobreviverem, eles são estimulados a negociar votos, a negociar participações, e estão aí a negociar, não, porque eles têm direito ao acesso à comunicação pública. Do lado dos partidos. Não, e tem o espaço, o horário político, eles etc. negociam isso. E aí, voltando em comunicação, quer dizer, você veja, em nome da democracia, a qualidade do que esses homens estão produzindo na televisão. Um vexame. É um vexame, quer dizer, é um absurdo. Dá vergonha de a gente dizer que esse é o nosso país.
É muito que as agências já não fazem campanhas para políticos, né? Uma coisa é fazer campanha para governo, mas as agências assim que têm contas privadas. Eu estou pensando, enquanto já estava falando, estava pensando que agências trabalham para que partido, para que grande. Não tem, né? É meio um cidadão, né? No caso, por exemplo, o João Santana, né? Um jornalista que de repente se meteu numa campanha, está aí, né? Entrou nessa confusão. O Duda Mendonça, né? O próprio Marcos Valério era um empresário que entrou como investidor numa agência. No passado, o Zan já fez por Serra, né? Já teve um momento em que teve Nomões fazendo campanha para... Mas isso... Não sabemos, hein? Pode ser que tenha. Porque o que está ocorrendo hoje no Norte, Nordeste, a gente não sabe. Pode ter um grande publicitário em algum lugar desse país hoje fazendo uma campanha para algum partido. Pode ser. De alguma agência. Enfim, mas no circuito aqui, Rio, São Paulo, assim as grandes agências hoje já não fazem mais campanha para política. Né? Vamos supor que eu seja um cidadão do partido, sei lá, o partido do vermelho, partido do preto, para não dar nome de nenhum partido existente. Sou simpatizante, gosto, acredito nas crenças, nos valores daquele partido, mas não vou trabalhar para esse partido. Não tem problema, não vejo nisso necessariamente uma mácula, não. Vejo. Mas, enfim, por alguma razão, os grandes nomes que se afastaram desse mercado, né? É verdade. Esse do político nem chegou a ser um mercado, né? Eu acho que não é também um mercado que pague bem pelas ideias, que pague bem pelos valores que as agências têm, né? Agora, que tem programa eleitoral, todo horário gratuito, tem. Tem alguém fazendo, né? Tem alguém fazendo, tem. Mas muitas vezes são produtoras, não chega nem a ter o envolvimento de uma inteligência concebida como você imagina quando você fala de uma agência de publicidade. Comunicador de campanha política com uma produtora de vídeo. Interessa, mas eu acho que pode ter algum talento, sim, algum publicitário talentoso trabalhando para algum partido, aí, para algum político, pode ser. Agora, eu queria voltar numa coisa que você falou, que é o seguinte, eu acho que a gente tem sim uma grande... a gente tem razão para ter esperança de que as coisas vão melhorar. Além da própria esperança que move a gente, eu acho que tem alguns fatores objetivos. Eu vou citar um que as pessoas não normalmente ligam diretamente, mas que é inquestionável, a questão da tecnologia. Veja, hoje, a tecnologia permite a investigação, tanto para o bem, nós estamos vendo alguns abusos, estamos vendo determinadas situações onde a facilidade com que você grava uma conversa, retém um documento, está sendo usado até com um pouco de sensacionalismo, talvez de uma maneira um pouco exacerbada em alguns casos, mas o fato é, a tecnologia está aí. As pessoas têm mais medo de fazer determinadas coisas. A tecnologia também serve para o governo cruzar informações. A tecnologia também permitiu uma melhor cooperação entre órgãos internacionais. Então, hoje, a Polícia Federal, a Interpol, o FBI, tem uma forma de trabalhar de maneira conjunta. E a gente está falando aqui uma boa parcela do mercado da publicidade brasileira é desempenhada por agências estrangeiras, que, portanto, atraem jurisdição desses outros países também. Então, tudo isso, o fato de que o mundo virou uma bola de gude, o fato de que os clientes estão exigindo posicionamento global das suas agências, a facilidade de comunicação, que também gera uma facilidade de rastreamento, de investigação, tudo isso, obviamente, não vai resolver o problema. Se não houver uma mudança de atitude, vivenciaremos novas crises. Mas isso, acompanhado de uma mudança de atitude, pode sim ser um fator propulsor de uma nova era, de um novo mercado aí da publicidade, como a gente tem falado. Está cada vez mais difícil fazer. Clientes privados, sobretudo multinacionais, cobram, do mesmo jeito que a gente estava falando do terceiro, né? Quer dizer, uma empresa privada que tem um compliance forte vai contratar uma agência de publicidade e quer que essa agência também tenha boas práticas ambientais, éticas, etc. Ele coloca páginas e páginas e páginas de contrato sobre isso, com penalidades altíssimas. De serviço da agência está lá. Um problema num contrato com o governo pode atrapalhar as atividades comerciais. Com certeza. Uma pressão de mercado. Agora, essa pressão só vai funcionar quando o setor privado for mais forte do que a presença do governo. Mas o setor privado é maior que o setor público. É maior. Os grandes anunciantes são do setor privado, né?
A gente tem ainda algumas... governo com Petrobras... Não, o Brasil ainda tem algumas aberrações que tem empresas públicas muito fortes, né? 2 bancos fortes, uma petrolífera, né? Que são grandes anunciantes. Mas o forte da comunicação brasileira está na iniciativa privada, não está nas contas públicas. Os maiores anunciantes estão no setor de varejo, que são contas 100% privadas, por exemplo. Mas você acha que deveria também estar um pouco superdimensionado o poder, o tamanho do governo nesse mercado? Não, aí uma opinião minha, né? Eu, Orlando, acho que a presença do governo brasileiro na economia brasileira é muito grande. Quer dizer, o governo não tinha que ter banco, não tinha que ter petrolífero, tinha que cuidar bem da saúde, transporte, educação. É isso que eu queria que o governo fizesse, né? Mas não quer dizer que se ele tem uma petrolífera, ele não tenha que investir em publicidade como de fato ele investe. A questão é quanto de intervencionismo estatal a gente gostaria de ver na economia. Eu compartilho da sua opinião. Acho que o governo ficaria melhor nos setores básicos da economia. Quanto que esses mas veja, esses setores vão investir. Tanto assim, né, também, o Ministério da Saúde, por exemplo, está no momento que tem que anunciar muito, tem que comunicar para a população problemas aí de saúde pública. Inclusive às vésperas de um evento internacional importantíssimo. Quer dizer, sempre vai haver uma grande quantidade de dinheiro movimentada pelo governo, principalmente federal, e as agências de publicidade. Talvez menor se o governo resolver intervir menos em determinados setores da economia. Mas eu acho que o problema não é esse. Eu acho que a questão, eu insisto, é a atitude. É como é que a gente vai formar novas gerações aí de publicitários preocupados com isso. E eles não vão se preocupar só por motivação. Eles vão ter que ter também, de uma certa forma, o medo das consequências. Porque a coisa funciona assim, né? As sanções existem porque elas são uma forma de motivar as pessoas, o indivíduo, a adotar o cumprimento adequado. Mas aí o medo da consequência é na lei. Sim. Você acha que aí a lei que a gente já tem é suficiente? A lei anticorrupção, que está evoluindo, estamos agora aguardando alguns regulamentos mais precisos no que diz respeito principalmente à questão dos acordos de leniência com a queda aí da MP 703, mas a lei de opção como um arcabouço jurídico para punir as empresas, para gerar punições que sejam adequadas às práticas de corrupção que elas possam eventualmente perpetrar, eu entendo que ela é extremamente adequada. Ela vem inclusive com uma evolução de outros diplomas de outros países, como o FCPA, que é o irmão mais novo dessas legislações, o irmão mais velho dessas legislações, melhor dizendo, promulgado em 1977 nos Estados Unidos. Também tem uma legislação parecida, publicada em 2012, se não me engano, no Reino Unido. Enfim, eu não acredito, voltando ao começo da nossa conversa, que o problema fundamental esteja na qualidade do texto legal. Eu acho que está numa postura. E é por isso que compliance é tão importante. Eu fico muito honrado de poder trabalhar com a ABAP nessa iniciativa. Espero que as agências usem muito seus serviços, seus e de outros que possam ajudar. Sem dúvida, tem lugar para todos.